Amém? Vamos para a palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te damos graças. Nós te agradecemos por tudo que tu és, te louvamos, bendizemos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, Pai. Te pedimos a tua bênção nessa noite, abrimos, ó Deus, o nosso entendimento, para que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja um mover aqui do teu Espírito, de maneira tal que saímos daqui convencidos de que tenhamos que tomar uma atitude, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu? Nós vamos falar aí nessa noite sobre comportamento cristão, né? Comportamento cristão. Para tal, eu vou começar trazendo aqui algumas informações pertinentes a uma matéria, né, que a gente extraiu do site. Vou ver se eu consigo falar isso aqui, tá? The Barna Group, né? É do George Barna. O site é esse aqui, ó, www.barna.org. Eu estou falando isso porque eu vou colocar algumas situações aqui que estão lá, né, e tem direitos autorais. Nesse site é interessante que nós temos aí lá a revista Impacto. Eu não sei se todos conhecem essa revista, é uma revista de longa data, mas essas edições dessa revista estão todas livres lá, para você efetuar download e fazer uma boa leitura. São revistas cristãs, né? E o que eu vou estar falando hoje está baseado nessa leitura, né? Nessa leitura que a gente fez. E algo que me chamou muita atenção foi uma pesquisa, né? Uma pesquisa em determinado número, lá, edição dessa revista, que falava justamente sobre o comportamento cristão. Dados estatísticos dessa pesquisa, elas indicam que cada vez mais o comportamento dos cristãos, ele difere cada vez menos dos não cristãos. Quantos estão entendendo? Isso é muito grave. É muito grave. Quando eu li aquilo ali, eu falei, opa, espera aí, vamos falar sobre isso. Quanto mais a igreja cresce, menos faz diferença na sociedade. A verdade é essa. Quanto mais a igreja cresce, menos faz diferença na sociedade. Isso porque muitos crentes ainda não imergiram no reino de Deus. Sabe quando o pastor André, pela direção de Deus, veio com o tema que venha o teu reino. É justamente isso, querido. O reino de Deus, ele tem que ser implantado nessa terra, mas primeiramente em mim e em você, para que possamos fazer, sim, a diferença. Possamos mostrar para o mundo como é que tem que ser, e não se contaminar com as coisas do mundo. Alguns índices dessa pesquisa, elas apontam para comportamentos contrários aos padrões de Cristo. Chama muita atenção o divórcio. É só um exemplo que eu vou estar trazendo, tá? O divórcio chama atenção. Ele é tratado com naturalidade dentro da igreja. Com naturalidade, entre crentes. Quando a palavra de Deus garante que é para sempre. Casou, é para sempre. Só o amém do pastor divino. Isso me incentiva. Casou, é para sempre. E ponto final. E pastor, se é radical, sou. Sou radical pela palavra de Deus. O grupo Barna, ele tem sede lá na Califórnia, pertinho daqui, né? Especializado em comportamento do meio cristão. Ele realizou 2 pesquisas. Olha os anos dessas pesquisas. 2002 e 2003. E o resultado dessa pesquisa aponta para uma explicação da mudança de comportamento entre os cristãos. Por quê que os cristãos mudaram de comportamento? Ou vêm mudando? Os cristãos, na sua maioria, eles não têm uma cosmovisão bíblica. Ih, o pastor está falando difícil, né? A maioria não tem e não sabe o que é. Não entende. Quantos aqui sabem o que é cosmovisão? Ninguém. Uma cosmovisão bíblica. Eu vou explicar o que é. Essa pesquisa ela foi realizada com 2.000 pessoas crentes.
confessam Jesus. 2.000, ok? 9%, ou seja, 180. Quem sabe matemática aí? 180 pessoas, desses 2.000, eles possuem a cosmovisão bíblica. E se for considerar só os jovens, pastor Zé Luiz, só os jovens, desses 2.000, esse índice cai para 2%. 2%. 40 pessoas, 40 jovens, no meio de 2.000. Pergunta aí para o teu irmão se ele tem uma cosmovisão bíblica. Pergunta aí para ele. Você tem cosmovisão? Quantos estão aptos para ter cosmovisão bíblica? Somente os teólogos? Somente pastor pode ter? Não. Todo mundo pode ter essa cosmovisão, todo mundo. Agora, resta saber se ela é bíblica ou não. Queridos, cosmovisão é a visão de mundo, é a visão de um todo, é a visão do contexto, é a visão do meio onde você vive. Cosmovisão, a visão geral, a visão ampla. Quantos entenderam que agora é uma cosmovisão? É isso. Bom, o Dr. Del Tackett, ele é criador do Foco no Projeto A Verdade da Família. Ele define a cosmovisão da seguinte forma: sendo uma base ou estrutura usada para enxergar a realidade e conferir sentido à vida e ao mundo. Ou seja, você enxerga mediante uma base e uma estrutura que você tem. Então, você enxerga aquele contexto e entende da forma como você acredita. Eu vou partir para o dicionário Aurélio, né, que é mais simples, né? Quantos aqui tem dicionário Aurélio em casa? Aí diz assim, é a compreensão geral, pode procurar lá que tem cosmovisão lá, tá? No Aurélio tem. Tá assim, ó, compreensão geral do universo e da posição nele ocupada pelo homem, que se expressa por um conjunto mais ou menos integrado de representações por trás de todas as suas emoções, decisões e ações, afetando suas reações em todas as áreas da vida. De repente está ruim de você entender, né? Mas é por aí. Vou dar exemplo para vocês. Uma criança de 2 anos. E aí? Ela tem uma cosmovisão? Tem sim. Ela se acha o centro do universo. Ela quer fazer de tudo. É a cosmovisão dela. É o entendimento que ela tem. Ela pode tudo. Cabe ao pai corrigir, né? Cabe à mãe também corrigir. Um humanista secular. Humanista, eu estou falando do humanista. Para ele nada importa, além do mundo físico. Esse acredita só no que ele está vendo ali no físico. O budista, querido, ele acredita que será liberto pela autopurificação. É a crença dele. Oremos para ele ser liberto realmente, para conhecer Jesus. O marxista, ele acredita que a chave da vida está nos conflitos entre as classes sociais. Coitado. Mas é a visão que ele tem. A cosmovisão dele está deturpada. Agora, de acordo com o que você é, a sua cosmovisão se determina. A ótica, como você enxerga as coisas, tem tudo a ver com o que você acredita e crê. Para nós termos, queridos, uma cosmovisão bíblica, nós precisamos viver verdadeiramente o reino de Deus. Eu quero, quanto mais melhor, ter essa cosmovisão bíblica. E como é que eu vou alcançar isso? É palavra de Deus, querido. É palavra de Deus. É de Gênesis a Apocalipse. É vir aos cultos, é se submeter à liderança. Não achar que você tem razão. Você não tem razão de nada, eu não tenho razão de nada. Quem tem razão é meu Deus. Quantos vocês estão entendendo? Ah, pastor, mas desse jeito eu vou ser muito espiritual. Eu vou me tornar um fanático. Eu vou ser louco para o mundo. Ei, será que a Bíblia não fala nada a respeito sobre isso? Será que ela fala ao contrário? Você não precisa abrir não, tá? Que não é o tema base. Lucas 9, 23 está escrito assim, ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Querido, se você foi chamado, foi escolhido da parte de Deus, queridos, você tem que se negar. Aquilo tudo que você acreditava, aquilo tudo que você pensava que era certo, você tem que colocar diante de Deus. Tome a sua cruz. Qual é a sua cruz? Muitos pensam assim, e cruz é ligada a sofrimento. Sim, é ligada a sofrimento. Mas, de repente, você vai passar por algo lá fora que é necessário, sim, para você ser melhorado nas suas condições, no seu caráter. E aí, para você ter o reino de Deus dentro de você, para você ter essa visão bíblica, essa cosmovisão, essa visão de um todo, você tem que se deixar moldar, tomar a sua cruz e seguir. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É loucura, meu irmão. Então, se alguém te chamar de louco, você dá glória a Deus, porque você está exercitando o que as Escrituras estão determinando. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. Nós não podemos ser crentes sem o poder de Deus. Você tem que ser chamado de louco, sim, porque você vive no reino de Deus. Nós somos cidadãos dos céus, querido. Só estamos de passagem por esse mundo. Só de passagem, peregrinos nessa terra. Cidadãos dos céus. Estamos aqui para implantar o reino de Deus. E para isso nós precisamos ter essa cosmovisão bíblica. Não podemos nos acostumar com os conceitos mundanos, com os conceitos da mídia, falando que isso, aquilo e aquilo outro é dessa forma. Opa, coloca diante de Deus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. O povo perece pela falta de conhecimento. Acabamos de falar da turma do intermediário que vai abrir no domingo. É a oportunidade que a igreja está te dando, de você buscar conhecimento da parte de Deus, e ampliar a tua visão, ter a visão como um todo, não deixar ser levado por qualquer vento de doutrina. Muitos vão falar várias situações aí fora, e se você não estiver como crente de Bereia, amparado na palavra de Deus, você vai ser enganado. Você vai ser enganado. Precisamos ter a visão como um todo, ter discernimento, olhos espirituais, em todo o tempo, ter o culto racional. Culto racional, sim, andar no Espírito. Andar no Espírito, sim, porque o Espírito vivifica a carne. Vou me tornar um santo? Não, querido, você já é um santo lutando contra o pecado. Você já é um santo lutando contra o pecado, porque você foi santificado e justificado pelo sangue de Jesus. Então você tem que fazer por merecer o título que você leva. Você tem um título, querido, de cristão, um seguidor de Cristo Jesus. Será que você pode dar um glória a Deus? Nossa, esse título, muitos desmerecem aí fora, mas eu bato no peito, eu sou cristão, porque eu sigo um Deus vivo. Eu sei que eu tenho um amanhã, a minha esperança vive. Eu estou olhando para o relógio, porque eu tenho tanta coisa para falar, mas agora que eu vou começar a pregar. Abre o livro de Daniel, Daniel capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Eu vou falar sobre Daniel, por quê? Ele se destaca pelo seu caráter, né? Um homem que ele foi escolhido pelo próprio Deus para fazer diferença em uma época. E eu vou ler aqui, juntamente com os irmãos, não, vocês me acompanhem, né? Porque mediante a leitura que eu for fazendo, eu vou tecer alguns comentários, mas tentem visualizar e entender essa leitura como alguém que vive dentro do reino de Deus, tendo uma cosmovisão, tendo um conhecimento amplo de quem ele serve. Ok, queridos? Então, vamos lá.
capítulo 1, versículo 1, diz assim, versículo 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos e com toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e Azarias, o de Abednego. Eu vou ler aqui salteado os versículos, tá, queridos, para vocês entenderem um pouquinho da história, mas eu vou focar em alguns versículos específicos. Preste atenção no verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Queridos, Daniel, juntamente com seus amigos, eles foram escolhidos para estar diante do rei, dentro do palácio do rei. Então, quando lemos aqui o verso 8, lá foi-lhe oferecido iguarias da parte do rei. Então, você lê de uma forma espiritual. Daniel, ele tinha já um comportamento cristão. Ele sabia ao Deus que ele servia. E ele indo à presença do rei Nabucodonosor, lá lhe foi oferecido iguarias. Iguarias essa que nos são oferecidas todos os momentos e em todos os dias pelo príncipe desse século, quanto vocês estão entendendo? E se nós estamos vivendo no reino de Deus, nós não podemos aceitar dessas iguarias. Temos que nos permanecer puros. Sabe o que é isso? É ter visão bíblica, cosmovisão bíblica. É saber o que está acontecendo, é discernimento espiritual. Ok, queridos? Versículo 14. Ele atendeu, ele aí é o carcereiro, o mordomo. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Querido, Daniel permaneceu e ficou forte. Sabe, quando você nega o mundo e segue a Jesus Cristo, você fica cada vez mais forte em Cristo Jesus. Aquele que cede às tentações desse mundo vai ficando fraquinho. Fraquinho a tal ponto da lâmpada ir apagando. E a lâmpada apagando, ela fica sem iluminação, sem luz. Quanto vocês estão entendendo? Então, temos que vigiar sim. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Querido, se você está retirado desse mundo, né? Se você se comporta, guardado as devidas proporções, como um nazireu, queridos, Deus vai te abençoar de tal forma que você vai ser usado com poder, com autoridade, com unção. Você, separado por Deus, Deus vai fazer a obra dele a partir de você. Daniel, ele, em hipótese nenhuma, ele se deixou contaminar, ele fez diferença num tempo em que era difícil, sim. Versículo 1 do capítulo 2. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Diz assim: no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Versículo 13. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Daniel estufou o peito: peraí, vamos conversar, como é que é isso? Quer matar todo mundo? Versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu: designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Queridos, que é isso? Daniel bateu no peito: é comigo, peraí, eu sei o Deus que eu sirvo. Não vem com essa afronta não, vai matar todo mundo não, o que é isso?
Ele foi lá e falou para o rei Nabucodonosor: me fala o teu sonho. Eu vou buscar em Deus e eu vou te trazer a resposta que ele tem. Queridos, Deus, Ele quer que você seja usado de tamanha forma, que você seja ousado. Ousado. A oportunidade está aí, ó. Esse período de carnaval, onde vidas estão entregues às trevas, você vai ser usado com poder e graça, com autoridade para saquear o inferno. Queridos, estufa o peito, assim como Daniel fez, e vai em frente. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse a Deus do céu. Versículo 20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Queridos, Deus se revelou a Daniel, ele disse para ele qual era o sonho, a interpretação, e Daniel, queridos, não segurou nada para si, nada. Ele está glorificando a Deus aqui, ó. Ele está direcionando tudo para Deus. Tem muito crente que dentro das igrejas aceita adoração, toca na glória de Deus. Tem muito crente que precisa ser imergido dentro do reino de Deus. Toca na glória de Deus. Toca em algo que não poderia tocar. Versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus, versículo 28, no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Vamos dar um salto, versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, olha só, se prostrou, rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, aleluia, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Com uma pessoa que estufa o peito e fala assim: opa, peraí, não é por aí, não. Não é por aí que está escrito aqui na palavra de Deus. Coloca diante de Deus e não negocia. Queridos, preste atenção. Tem muito crente que está negociando por aí. Está trocando o prato de bênção, está trocando a bênção por um prato de lentilha. Perdendo a sua primogenitura. Perdendo o direito, a herança. Negociando. Capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor, ele fez uma... Olha só, hein? Ele teve mostra do que é o Deus Todo-Poderoso. E ele vai e se inclina novamente para a adoração dele. O rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Versículo 3. Então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Isso aqui é o próprio rei lançando uma ordem. Quem não adorar aquela imagem que foi levantada, vai para o fogo. Versículo 9. Disseram ao rei Nabucodonosor:
ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cifra, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Versículo 11. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado à fornalha de fogo ardente. Olha só, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, é o Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Sabe por que não fizeram caso dele? Porque eles estavam separados. Eles estavam com o reino de Deus implantado em seus corações. Não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Versículo 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, do saltério, da gaifa de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Ou seja, estão sendo colocados à prova. Adore essa imagem, negue o teu Deus. Prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, isso é os homens falando, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Versículo 18. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, esses homens foram atados, eles foram amarrados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Queridos, vocês têm condições de imaginar isso? Uma fornalha sobremaneira acesa. O fogo já é quente. Imagine uma fornalha sobremaneira acesa. Esses três homens que não se dobraram a outros deuses, porque eles vivenciavam o reino de Deus, eles não se dobraram. Eu vou, porque eu confio no meu Deus. Eu vou, porque eu sei que o meu Deus, ele vai me proteger. Então, o rei Nabucodonosor, versículo 24, se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, versículo 23, e esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade. Versículo 25, tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andavam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Queridos, quem é esse quarto homem? Quem é esse quarto homem? Queridos, é esse quarto homem. É esse quarto homem que você e eu, nós temos que andar juntinho com ele, em todo o tempo. Ei! Vamos parar com isso, de ser uma igreja mimimi, sabe? De ser um crente que, sabe, começa a dar vazão à carnalidade. Epa, peraí, vamos viver pelo Espírito. Vai me jogar na fornalha? Pode me jogar. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Quando eu falo jogar na fornalha, entenda espiritualmente o que é isso. Você vai ser colocado em várias situações nesse dia a dia. Conheces a Jesus? Toma cuidado para você não negar Jesus. Nas coisas mais simples do dia a dia. Pedro teve a oportunidade de se arrepender. Será que nós vamos ter essa mesma oportunidade? Versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder nenhum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passará sobre eles. Cara, olha, o nosso Deus, ele nos protege de tal forma, isso para aquele crente fiel, tá, queridos?
O crente que não é fiel, ele está na misericórdia de Deus. Ele te protege, ele te livra sim. Mas se você está na obediência da palavra, andas na obediência dele, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Tu não vai correr atrás não, meu irmão. O crente é para correr na frente, a bênção vem atrás. Crente que é crente tem que ser dessa forma. Você vai correndo na frente. Crente obediente. E a bênção vai atrás, aleluia. É dessa forma. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. É isso, queridos. Daniel e esses 3 homens fizeram a diferença. Quantos de nós precisamos fazer a diferença e não tomamos atitude? Quantos de nós precisamos viver um caminho reto, mas cismam em se desviar para a direita e para a esquerda? Quantos de nós que no momento que está ali pronto para ser jogado na fornalha, você vira a cara para lá e para cá e concorda com aquilo que está errado? Sabe, queridos, tem crente que joga na loteria. Sabe, queridos, tem crente que quando o casamento não dá certo, separa. Eu não estou falando de crente da Nova Vida do Alcântara, não. Eu estou falando de crente lá da região norte. Porque aqui não acontece isso. Tem crente que ao invés de abençoar o irmão, fala mal do irmão. Ei, se nós queremos implantar o reino de Deus, tem que primeiro começar em nós. Tem crente que na igreja é um santo. Em casa, fala palavras torpes. Xinga, fala alto, briga com a esposa, briga com os filhos, não tem referencial. Cosmovisão bíblica, visão de um todo, visão de reino. Visão de reino. Que reino, pastor? O reino de Deus. Buscai as coisas do alto, e as demais vos serão acrescentadas. Ainda dá tempo. Abre comigo aí, Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, no verso 6. Preste atenção, aqui comigo. A falta de consideração ao reino que vivemos. Falta de consideração é algo muito sério. Muitas vezes não levamos a sério o reino de Deus. Você já escutou falar aquela palavrinha? Nada a ver. Nada a ver, pastor. De nada a ver, o inferno está cheio. Não escuta o profeta, não. Não escuta o profeta, não. Lucas capítulo 13, no verso 6, diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Quem é a figueira se não somos nós? Nós estamos plantados na vinha, que é Cristo Jesus. E esse homem que veio até ela é o viticultor, senão o nosso Deus. Quando ele se achegar e vir até nós, será que ele vai encontrar fruto? Será que ele vai encontrar fruto? Precisamos tomar uma atitude urgente. Se você acompanhar aqui essa leitura dessa parábola, você vai ver que ali houve uma intercessão. Houve uma intercessão. Versículo 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-me ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Queridos, muitos precisam ser adubados pela palavra de Deus. Adubados. Para ingressar no reino de Deus verdadeiramente.
Como vamos implantar o reino de Deus se nós precisamos sim ser adubados na nossa terra? Quando o semeador partiu para semear, sementes foram colocadas à beira do caminho, porque não entrou. Era terra dura, seca. Ei, vamos mexer essa terra. Vamos mexer essa terra, vamos pegar na enxada e vamos mexer. Vamos deixar penetrar a palavra de Deus. Dá um salto aí, Lucas 14. 14, 34. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, quantos aqui que já comeram comida sem sal? É bom? É horrível. É horrível. O crente sem sal é horrível. O crente sem sal não tem gosto. O crente sem sal é sem graça da parte de Deus. Que nós, possamos tomar atitude, para nós termos o tempero certinho. O tempero da parte de Deus. O tempero esse que vai fazer a diferença. Daniel, ele fez a diferença. Ele não provou das iguarias do rei. Ele preferiu o arrozinho com feijão dele, entre aspas, que dava saúde, que deixava ele forte. E por fim, dá um salto lá em Salmos. Salmos capítulo 55. Eu vou pedir até para o Henrique, os músicos se posicionarem, por favor. Salmo 55. Diz assim o salmista, 55, verso 22, tá? 22. Diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ponto final. É isso. Se você confia os teus cuidados ao Senhor, se você tem a total confiança no Senhor, se você está imergido no reino de Deus, se você tem a plena convicção que serve a um Deus Todo-Poderoso, queridos, olha, você como justo não será abalado. Vai surgir dificuldades nessa vida, porque quem não tem dificuldade? Todos temos dificuldades. O justo viverá pela fé. Queridos, a nossa confiança é no dia de amanhã. Porque nós temos um amanhã. Porque quando eu falo que nós temos um amanhã, nós temos a esperança viva, que é Jesus Cristo. Nós temos mais coisas para falar. Mas nós vamos deixar para a semana que vem. Porque essa mensagem vai continuar semana que vem. Mas eu quero orar por você. Que está aqui nessa noite. Fica de pé, por favor, igreja. Eu não sei você, viu? Mas se eu estivesse aí nessas cadeiras, eu estaria doido para receber uma oração. Eu quero orar por você, que precisa ter uma renovação de mente, uma renovação de atitude, que precisa urgentemente levar os seus pensamentos a serem cativos em Cristo Jesus. Fecha teus olhos, para de olhar para o pastor. O pastor é bonito, mas não é para ficar olhando para ele. Você precisa levar os teus pensamentos cativos a Cristo Jesus. Você precisa viver verdadeiramente o reino de Deus. E, queridos, não é nenhuma vergonha quando você fala assim: olha, eu preciso de algo a mais. Eu preciso de despertamento. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Os pastores que aqui estão querem orar por você. Nós estamos sedentos de levantar nossas mãos e abençoar a tua vida. E em meio aos louvores que o irmão Henrique vai estar cantando, perto quero estar. Perto quero estar.
eu vou estar aqui louvando ao Senhor. E se você se sentir constrangido da parte do Espírito a vir aqui na frente e receber a tua bênção, você sai do lugar e faça isso em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Eu pediria para os pastores estarem orando pelos irmãos, as esposas também. Me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Senhor Deus, Perto quero estar, Senhor Deus, queremos estar perto da tua presença. junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Aleluia. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Oferte ao Senhor. Aleluia. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Aleluia. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Aleluia.
somente a ti, Jesus. A igreja levanta as mãos, vamos agradecer a Deus. Ó Deus, nós te agradecemos pelo teu mover nessa noite. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Te agradecemos pelo Deus que és. Tu és o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ó Deus, que essa palavra venha surtir efeito em nossas vidas. Eu me uno, meus irmãos, ó Deus, que verdadeiramente sejamos, sim, cidadãos dos reinos dos céus, que possamos fazer a diferença nesse mundo, ó Deus, que não venhamos a nos contaminar com as iguarias do príncipe desse século, mas que possamos viver uma vida separada, Deus. Ó Deus, abençoa meus irmãos, Senhor. Abençoa a tua igreja, ó Deus. Que possamos verdadeiramente viver o teu reino nessa terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus.